Você sabe, Conde, que este é um grande desafio, porque nós não temos a ciência política não é uma ciência exata, embora algumas correntes da ciência política gostem muito da exatidão dos dados e das pesquisas quantitativas, mas a percepção fundamental quais são os elementos que podem fazer com que uma manifestação ultrapasse o limite da realidade ou da legitimidade democrática? É justamente quando ela parte do pressuposto ou de uma melhoria nas condições de vida ou nas condições de trabalho. Isso faz com que essa manifestação possa ser considerada democrática, porque ela se inclui no processo de exigências de determinados grupos sociais dentro de um país democrático, dentro de um Estado democrático de direito. O que ocorre é que a gente precisa entender quando é que essas manifestações ultrapassam questões específicas de uma determinada classe ou de um determinado grupo social e se transformam em ameaça para a própria essência da democracia. Então, o que ocorre hoje no Brasil, quando a gente movimenta, então, começa ali com uma tentativa de dizer que eram os caminhoneiros que estavam fazendo as manifestações. Esses caminhoneiros poderiam fazer manifestações e estariam dentro daquilo que a gente considera o ambiente democrático se eles estivessem querendo uma diminuição de preços de pedágio ou se eles estivessem pedindo um aumento do preço dos fretes ou qualquer coisa do tipo. Mas quando eles se reúnem, param as rodovias para pedir que um resultado eleitoral reconhecidamente dentro da lei, dentro da ordem, não seja reconhecido, aí realmente nós temos uma questão específica de um atentado à democracia. Agora, o que a gente precisa entender é que esses atentados à democracia, eles não podem ser classificados como pequenos, médios ou grandes. Então, a gente diz assim, mas foi só alguém que disse uma bobagemzinha, ou foi só um pequeno grupinho. Este é o grande problema, porque a gente fica deixando com que esses intolerantes participem do processo democrático, tenham voz no processo democrático, enquanto, e a gente tem que retomar o Popper, né, a ideia do paradoxo da intolerância, que é justamente, olha, eu não posso tolerar os intolerantes no ambiente democrático. Não há como. Por quê? Quando eu tolero os intolerantes no ambiente democrático, eu coloco em risco a própria democracia. Então, estes são os limites, e são muito complexos. Né? Se a gente tivesse uma resposta extremamente clara, claro, é óbvio que a gente não estaria nas crises que estão acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, a semana passada, na Alemanha, houve o desbaratamento de um movimento que tentava invadir o Congresso alemão, que botar de volta um camarada lá como herdeiro de sei lá de que príncipe da Prússia, uma coisa toda muito doida. Mas assim, aí alguém diz assim, não, mas isso foi um movimento pequeno, tinha lá meia dúzia. Só que os alemães entendem, até por terem vivido muito na pele, que esses pequenos movimentos que parecem meio ridículos num determinado momento, de repente eles vão ganhando corpo, ganhando ressonância na sociedade, e aí vão lá, conseguem um pedacinho do legislativo e participam de um governo, e daqui a pouco o líder do negócio vira chanceler. Então, eles entendem que isso é uma ameaça, e foram lá, realmente, houve uma participação muito forte da polícia alemã nessa história, estão buscando conexões internacionais desse pessoal, inclusive tem gente próxima que foi aí visitar o presidente brasileiro, o Sainti, como disse o vice-presidente Alckmin ontem, o presidente Sainti foi visitado por um desses caras. Então, assim, eles estão de olho nesse tipo de movimento. A gente não. A gente, talvez por uma certa ingenuidade, a gente achou super bonitinho, bacaninha, divertidinho. Olha, vamos colocar no CQC, no Pânico, vamos dar risada de todo mundo e vamos filmar e colocar nas redes, porque olha como eles são burros, olha como eles são bobos. E aí a gente tem hoje uma coisa complexa que a gente vai ter que lidar.
E lidar inclui justiça, inclui força policial, inclui reorganização.